E aí galera, beleza? Vamos para mais uma aulinha de Excel. Hoje a gente vai falar de cópia lógica, de listas personalizadas, listas com datas, como a gente fazer referência a algumas planilhas externas à planilha que você está trabalhando, ou até mesmo a planilhas que estão em outros arquivos, em outras pastas. Tranquilo? Então vamos lá. Iniciando com o que é uma cópia lógica, tá? Quando a gente utiliza aquela alça de preenchimento que a gente até utilizou na aula passada, usando Ctrl+C, Ctrl+V, o Excel ele vai realizar uma cópia lógica. Tá? Ele vai incrementar ou ele vai decrementar os valores, como a gente viu, conforme de acordo com a diferença, né? Se ele anda para a direita, se ele anda para a esquerda, se ele vai para baixo, se ele vai para cima. Se ele vai para a esquerda ou se ele vai para cima, ele diminui, né? Se ele vai para a esquerda, vai diminuir as letras. Vai para cima, diminui os números. Se vai para baixo, aumenta os números. Se eu arrasto para a direita, aumenta as letras, né? Então, o que é que a gente pode ver aqui? Por exemplo, na cópia lógica, eu vou para o Excel que fica melhor. Aqui no Excel, esse exemplo aqui, tá? Se eu, por exemplo, colocasse aqui, se eu colocar o número 1 aqui, eu vou apagar isso que eu já tinha feito. Deixei pronto. Opa. Se eu coloco o número 1 aqui, não vai ter diferença. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui o número M1, né? Igual aqui M1. Ele vai pegar o que está lá em M1. Exatamente esse valor. Beleza? Ficar assim fica melhor. Se eu arrasto, o que estava aqui vai estar em M1. O que está aqui vai ser o quê? O que está em M2. Aqui e assim por diante. Por quê? Eu fui para baixo, aumenta, né? Se eu arrastei uma linha, ele pega aqui o que estava em M1, vira M2. Ele vai pegar o que está em M2. A gente já viu isso. Isso funciona da mesma forma como a gente fez na outra aula. Ctrl+C, Ctrl+V. Mas tem um detalhe. Deixar isso assim, que esse eu vou usar depois. Tem um detalhe que eu posso utilizar a alça segurando o Ctrl, tá? Como eu falei aqui para vocês. Segurando o Ctrl. Beleza? Ó, com a tecla Ctrl, a célula é incrementada ou decrementada. Certo? Então, se eu, por exemplo, segurar Ctrl, nesse caso aqui, durante o arrasto, o Excel ele vai entender que nesse caso aqui, eu vou apagar, nesse caso aqui é uma sequência. Você entra aqui com 1, segura Ctrl, não sei se está dando para você enxergar, mas vai aparecer um maisinho. Ó, quando eu aperto Ctrl, aparece um maisinho nessa alça. Olha lá, na parte superior direita. Ó. Tá? E aí é diferente. Se eu não segurar o Ctrl, aí ele vai trabalhar como uma lista. E que nesse caso não existe, aqui a gente vai ver já já. Vai ficar dessa forma. É diferente. Entenderam? Aqui, ó, segurando o Ctrl, o maisinho em cima da própria cruz aqui vai aparecer. Aqui eu peguei. Certo? Beleza? Então, vamos aqui para o Excel. Quantas listas personalizadas? Quantas listas personalizadas? Quantas listas personalizadas? Não, ainda quanto as cópias lógicas, tá? Ficou faltando eu falar disso aqui. Ainda quanto as cópias lógicas, deixa eu passar para cá. Isso aqui, gente, ó, que eu tenho que estar do outro lado. Se, por exemplo, se eu usasse, vou apagar aqui essa sequência. Usasse uma sequência aqui, 1, 10. Tá? Seleciono. E olha o que vai acontecer.
próximo item vai ser o 19. Ele já está entendendo que aqui é um intervalo de 9 e 9. Beleza? Se você quiser saber, por exemplo, todos os números multiplicado por 9, você pode selecionar aqui, ó. Qualquer sequência dessa, se você for precisar, você pode fazer utilizando essa alça, tá? Detalhe, se eu seguro o Ctrl aqui, e aí, Tiago, se eu seguro o Ctrl, não vai funcionar do mesmo jeito. Ele vai repetir aquela sequência, tá? Eu selecionei os dois, segurei o Ctrl, o maisinho apareceu e arrastei. É diferente, tá? Quando eu seguro o Ctrl aqui numa cópia lógica, usando a alça de preenchimento. Agora vamos lá para as listas personalizadas. Beleza? A lista personalizada, gente, ela pode ser acessada lá em arquivos, opções avançadas, vou mostrar a vocês. E quando eu arrasto com a alça eu posso usar ela arrastando com a alça de preenchimento, tá? Ela vai fazer uma cópia quando eu uso um arrasto dos contextos. Agora, se eu tiver texto e número, ela vai incrementar o número mais à esquerda. Por exemplo, é o caso aqui, ó. O 1, quando eu arrastei, vocês viram lá no Excel, ele não vai mudar, porque não existe essa lista de preenchimento, não existe essa lista personalizada que começa com 1 lá. O nome homem também não existe. Aqui é o contrário, não existe essa lista primeiro torneio, mas o que é que acontece? Aqui eu tenho um texto e um número, e ele vai incrementar o número à esquerda. Então ele aqui entendeu e fez isso automaticamente, tá? O primeiro, ele não vai fazer primeiro, segundo, terceiro, porque não existe essa lista, a não ser que você crie. Domingo, segunda, terça, aqui ele fez. Por quê? Porque isso é uma lista personalizada. Aí essa vai existir. Então, se a gente for aqui no Excel, vocês podem vir, como eu falei, arquivo, opções, avançado. Aqui embaixo tem editar listas personalizadas. As listas que tem, ó. Então, se você começar lá com Jan, por exemplo, e arrastar com a alça de preenchimento, ele vai preencher essa lista. Janeiro vai funcionar. Domingo vai funcionar. Se você começar com segunda-feira, vai funcionar. E se eu começar só com segunda, não vai funcionar. A não ser que você crie essa lista. Tá? Se você começar com dom, ele vai funcionar. E assim vai. Por exemplo, aqui eu comecei com domingo. Se eu começar aqui com dom, é só. Beleza? Nesse caso não precisa, usando a alça só, tá? Não precisa usar ou segurar o Ctrl, tá? É diferente. E se eu quiser criar uma lista? Posso, vamos lá. Eu venho aqui em opções, avançado, desço e aqui, posso adicionar uma lista. E aí eu crio. Qual é a lista que você quer criar? Vamos lá, criar uma lista de letras só para A, B, C, D, E. Um exemplo. Você vem aqui, cria essa lista. Ok. Se a partir de agora eu usar aqui a letra A e arrastar, ele vai. E depois que acabou no L, começa o A de novo. Ó. Ah, beleza, mas já existia, não? Não existia. Se eu apagar, excluir a lista, ok. Não vai funcionar mais. Tá? Se eu escrever a letra A aqui, ele vai repetir o A somente. Igual fez com 1 aqui. Tranquilo? Próximo assunto, próxima parte é listas com datas. Né? As datas elas são incrementadas durante o arrasto pela alça de preenchimento. E por dia ou por mês. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Beleza? Então, as datas elas são incrementadas por dia ou por mês. Vamos lá ver esse exemplo com datas. Olha só. Se eu botar aqui 1º de janeiro de 2015 e arrastar, isso aqui é muito útil quando você quer fazer uma sequência de datas. Você bota a primeira data e arrasta. Ou você quer fazer por meses, por exemplo, você está fazendo uma planilha de gastos seus de
do seu dia, do seu mês, enfim, dos seus meses. Você pode usar para você não ter que escrever o ano e o mês, né? Então, você pode fazer isso aqui, como eu fiz, ó. Tá? Opa. Se eu apagar tudo aqui para 1º de janeiro de 2015, ó, um exemplo, e arrastar, opa. Ou aqui, vamos botar uma data mais, sem ser tão, né? Eu gosto de começar pelos básicos. Vamos botar 1º de... Não, 1º não. Tá aí, 30 de... sei lá, de julho, tá? De 2016, um exemplo. Aí você, quando puxar para cá, ó, ele vai fazendo isso. Beleza? Não é fácil? Tranquilo? Isso aí é a lista com datas. Quando a gente tem referências a outras planilhas. Quando a gente tem referências a outras planilhas, por exemplo, eu estou numa planilha e quero referenciar uma outra planilha do mesmo arquivo. Como é que eu faço? Igual sempre, né? Plan 3, que é o nome da planilha, e a célula, referência à célula do mesmo arquivo. É igual planilha, exclamação, e a célula, ou seja, nesse caso aqui, plan 3. Vamos lá, eu vou chegar aqui no Excel, vou mostrar isso a vocês, é rápido. Olha só, eu quero referenciar qualquer célula dessa aqui, nessa planilha aqui. Né? Igual, plan 3, exclamação, A1. Pronto, pegou isso aqui. E qualquer coisa que eu quiser fazer. Se eu puxar para cá, ó, isso é a mesma coisa. Tá? Ele vai trazer dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Se eu fizer aqui, igual, plan 3, exclamação, é 1, não sei nem se tem alguma coisa lá. Tem, é o domingo. Se eu puxar, ó, fácil demais, né? Aumentei aqui, tranquilo. Beleza? Isso aí é referência a planilhas. Tranquilo? Vamos para referências a pastas. Esse é um pouco mais complicado, mas não é complicado. Vê só, aqui eu estou fazendo referência a células de um outro arquivo que está no mesmo diretório do meu arquivo ou não. Então aqui, quando eu quero fazer para dados com arquivos abertos ou que faça parte do mesmo diretório atual, eu vou fazer o quê? Igual a pasta. Aqui está ruim, eu vou ajeitar isso aqui, tá? E a célula. Agora, se o arquivo não estiver aberto e pertencer a outro diretório, é preciso especificar o caminho. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro caso, aqui são dois casos. Primeiro caso, quando o arquivo está aberto, tá? Se o arquivo estiver aberto, você basta colocar a pasta igual a pasta que o arquivo do arquivo, né? O nome dele, que no caso é o nome do arquivo, a pasta, e a planilha, que no caso o nome da planilha lá nele, naquela pasta, e a célula que você quer acessar. Se o arquivo estiver aberto, ou se o arquivo for do mesmo diretório do arquivo que você está mexendo, né? Da planilha que você está mexendo lá, naquela pasta que você está mexendo. Né? Agora, se o arquivo estiver fechado, esse arquivo que você quer referenciar está fechado, não está na memória, né? Não está na memória RAM, né? Lembrando aí o assunto de hardware. E ele também não é, presta atenção, do mesmo diretório ao qual você está trabalhando, o arquivo ao qual você está trabalhando se localiza, aí você tem que especificar o caminho completo, igual está aqui. Ó. Esse caso aqui eu estou especificando ó, igual, abro uma aspasinhas, C dois pontos, contra dois pontos, barra invertida, colchete, aí o nome do arquivo, acompanhamento de peso.xls, planilha 1, fecho, colchete, plan 1, fechei a aspa,
exclamação B3, a célula desse arquivo. Então vamos para a prática. Veja só. Eu estou querendo acessar a daqui, um arquivo, um outro arquivo, certo? Esse outro arquivo, está aqui ele. Beleza? Esse outro arquivo. Tem lá um acompanhamento de peso. Cada dia você colocou um peso que você fez, que você teve, para controlar, fazer um gráfico, ver como é que está de forma temporal, né? Uma série temporal de como está cada dia o seu peso. Certo? Então eu quero acessar esse arquivo, acompanhamento de peso, que está aqui, ó, eu deixei ele aqui dentro de C2 raiz. Esse arquivo está em C2 raiz. C2 né, barra, está na raiz do HD. E eu quero acessar esse cara. Né? Como é que eu vou fazer? Aqui lá no Excel, pasta 3. Aqui no Excel, eu teria que fazer aquele comando que está lá. Eu vou até fazer aqui igual C2 pontos. Opa. Fazer aqui em cima. Se você fizer só isso aqui, ó, eu acho que a XL vai dar algum erro, porque eu vou deixar só assim para ver se ele é acompanhamento de peso.xls. Tá, ficou faltando eu também colocar contrabarra, né? E colchetes. Aqui eu fecho, certo? É plan 1. Ainda não foi. Plan 1 B3. Tem que fechar o meu. Deixa eu ver aqui. Plan 1. Tem a exclamação B3. Isso. Ele vai pedir exatamente onde está o arquivo. E eu vou escolher o arquivo. Está aqui o peso. Olha aí. C2 pontos, o caminho dele, ó, acompanhamento de peso.xls. Na planilha 1, plan 1, exclamação B3, pegou exatamente o que estava no arquivo. E se eu puxar aqui, ele vai pegar o que está lá. Ó, escolher o arquivo. Vai funcionar. Beleza? Ctrl Z. Pronto. Vamos aqui para a apresentação. Isso, pronto. Por hoje é isso aí. Hoje foi mais rápido, né? Tentar simplificar algumas aulas, mas mais alguns conceitos para vocês de cópia lógica, listas personalizadas, tá? Listas com datas, referências a planilhas, né? Isso aqui é muito importante. Referências a pastas externas, nem tanto importante, esse é mais difícil, mas também pode cair. Beleza? No Excel, se você colocar aqui, como o meu arquivo está aberto, se você não precisava você colocar aquele caminho todo se o arquivo estiver aberto, tá? É isso que eu quero deixar claro para vocês. Esse caminho aqui, ó, que eu coloquei, foi porque o arquivo estava fechado e não está na mesma pasta deste arquivo Excel, o qual eu estou usando como exemplo aqui para fazer os exemplos para vocês.
Tá? Ele está lá no C2 pontos. Então, por isso que foi preciso colocar esse caminho completo. Porque senão era só necessário colocar o nome mesmo do arquivo, a planilha e a célula. Beleza? E se for no mesmo arquivo, né, na mesma pasta, de uma planilha para outra é bem simples, né? É só você ir direto na planilha. Você não precisa escrever a pasta, né? A pasta nada mais é do que o nome do arquivo. Você não vai precisar escrever isso aqui entre colchetes, esse caminho relativo aqui. Isso é um caminho relativo. Por quê? Porque ele está aberto. Ou porque ele se localiza no mesmo diretório do arquivo que você está mexendo. Nesse caso aqui, ele nem está aberto, não está na memória RAM, e nem se localiza no mesmo diretório. Então eu tenho que botar o caminho absoluto, né, que a gente chama caminho completo. E nesse caso aqui nem precisa botar o nome da pasta, né, porque Plan3 estaria, no caso aqui, na mesma pasta, né, é uma planilha que está na mesma pasta da planilha que eu estou alterando. Né? Então é só citar aqui o nome da planilha, a exclamação e a célula. Tranquilo, galera? É isso aí, valeu, muito obrigado, gente, fica com Deus, vocês que assistiram aí, faço com muito carinho essas aulas para vocês, espero que quem esteja ouvindo aí esteja gostando, enfim, se quiser aí curtir, seguir, fica à vontade, dar sugestão, criticar, faça aí o que você quiser. Valeu, galera, um abraço, fica com Deus, tchau!